Self-in-center, clarity, peace, serenity. Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma videoaula, uma live, aí pelo curso Exatum. Pessoal, na semana passada, a gente falou sobre Present Perfect, né? E não conseguimos concluir algumas atividades, né, comentadas aqui. Então eu trouxe essas atividades para que a gente possa terminar, né, esse conteúdo, né, e entrar aí no conteúdo de hoje, que é o presente, passado e futuro contínuo, né? Aí o gerúndio, na verdade, né, o uso desse gerúndio também, né, e também o uso de when e o while, certo? Então, na aula passada a gente falou sobre Present Perfect, né? Só para relembrar aí que o Present Perfect a gente usa como ação que a gente começou no momento passado e ela ainda causa um efeito no momento atual, né? O Present Perfect no português seria eu tenho estado, eu tenho falado, eu tenho dormido, eu tenho estudado, eu tenho comido, né? Então assim eu formo com o verbo ter, que no inglês o have, has, né? Dependendo da pessoa vai ser have ou has, he, she, it, I, has, né? E o verbo no particípio, que é o falado, pensado, corrido, comido, chorado, enfim. Esse é o verbo no particípio, né? Então, present perfect é alguma coisa, uma ação que eu comecei num tempo passado, né? E eu ainda pode ser que eu continue fazendo ou não, né? Quando eu falo que eu tenho estudado muito, né? Isso me dá a entender que eu comecei a estudar um tempo atrás já, né? Alguns dias atrás, e eu continuo estudando muito ou não, né? Esse é o Present Perfect. Beleza, então. Eu tenho aqui na atividade dizendo assim, escreva a seguinte frase nas formas negativa e interrogativa. Então aqui eu tenho he has painted 2 pictures this week. Ou seja, ele tem pintado 2 quadros esta semana. No negativo, basta eu colocar, né, o not, né, depois do has, né, eu posso dizer has not, ou como o has eu também tenho a forma negativa dele, eu posso colocar hasn't, né, no lugar de has not, eu posso aí contrair esse has not, né, ou não. E na interrogativa, né, eu vou apenas trocar de lugar, né, o has com o he, ou seja, a negativa, he hasn't painted 2 pictures this week, ou seja, ele não tem pintado 2 quadros esta semana. E na interrogativa, has he painted 2 pictures this week, né, que eu tenho aqui a resposta, né? Então, como eu falei ali, he has not painted, só colocar o not aqui no meio, depois do has, né? Ou eu inverto, has he painted 2 pictures this week. Aqui estão a forma afirmativa, negativa e interrogativa do present perfect, ok? Segunda atividade que eu tenho aqui diz assim, qual das frases abaixo não está no present perfect simple, ou seja, presente perfeito simples. Lembro que para colocar no present perfect eu preciso do verbo have ou has, né? Mais um verbo no particípio e fecha. Vamos lá. I haven't played soccer. Ok, aqui eu tenho present perfect. He has broken her leg. Ela quebrou a perna dela, ou seja, tem quebrado, ou seja, aqui eu tenho um present perfect, has broken, ok? This morning he has drunk 3 coffees, ou seja, ele tem bebido. Isso aqui também é present perfect. Who has been reading my diary? Ou seja, has been, tem lido. Isso aqui, se você parar aqui, é um present perfect. Só que eu tenho aqui o reading, veja bem. Who has been reading? Né? Quem tem estado lendo o meu diário? Ou seja, a diferença, eu expliquei isso numa aula passada já, que é a diferença entre o present perfect e o present perfect continuous. Foi quando eu fiz uma videoaula sobre isso. E eu vou tentar trazer nas próximas aulas também a diferença entre o present perfect e o present perfect continuous, ok? Então assim, veja bem, aqui eu tenho present perfect continuous, who has been reading, ou seja, o present perfect
né, eu tenho uma ação que eu comecei há um tempo atrás, mas eu não tenho certeza, né? Não é importante para mim se ela continua ou não, mas tem acontecido e pode ser que continue ou não. Quando eu uso Present Perfect Continuous, eu tenho certeza de que está acontecendo. Ou seja, isso aqui não é Present Perfect Simple, isso é Present Perfect Continuous. Mas eu vou ler a última para ter certeza do que eu estou fazendo. I have worked, ou seja, eu tenho trabalhado. Então, a resposta correta é a letra D, ok? Seguindo então, eu tenho aqui uma tirinha aí da sua apostila, falando de Garfield, né? Garfield, vamos lá. Deixa eu mudar meu canetão aqui. Veja bem o que ele fala. Garfield, I've decided to take up woodworking. That would you like me to make me first? E ele disse lasanha. Ou seja, Garfield, eu decidi trabalhar com madeira. O que você quer que eu faça primeiro? Né? Uma lasanha. Né? Bem Garfield. E o meu enunciado fala assim, ó, the man's decision to take up woodworking happened veja bem, a decisão do homem, né, em começar a trabalhar com madeira aconteceu num tempo, veja bem aqui, ó, num tempo indefinido, né? Isso é certo ou errado? Beleza, agora eu vou lá entender melhor. Veja que ele fala aqui, Garfield, I've decided. Garfield, eu tenho decidido, né, trabalhar com madeira. Quando eu digo eu tenho decidido, essa decisão foi ontem, foi anteontem, não interessa. Eu tenho decidido, não está informando. Quando eu uso Present Perfect, eu não estou informando o tempo exato. Por quê? Se eu informar um tempo passado, eu vou usar o passado simples, não Present Perfect. O Present Perfect eu uso quando eu não estou dizendo o tempo dele, da ação correta, o tempo correto, ok? Então, aqui está certo, né? Ele não está, essa atitude dele, né, está num tempo indefinido, ok? Continuando então, eu tenho aqui uma outra atividade que fala assim, check the sentence that, para você clicar aí no que não é Present Perfect. Mesma sintonia, mesma situação. Veja bem, Present Perfect, ter mais o verbo no particípio. It's not so much his massive... Veja bem, não tenho aqui, ó, nem have, né? Ou seja, a resposta correta com certeza é essa aqui, mas eu vou checar os demais. Ou veja, has kept, Present Perfect, has taken, Present Perfect, do verbo take, has created, veja bem, tem criado, has, veja bem, successed. Ok, então a minha resposta correta é realmente a letra A. Ok? Seguindo adiante, então, eu tenho aqui um pequeno texto também tirado da apostila de vocês, tá? Falando aqui sobre China's Homeowner Fever, a febre dos proprietários chineses, né? Então, assim, pessoal, ok. Então, o que acontece aqui? Eu tenho apresenta para mim aqui que não está aparecendo imagem. Vamos continuar. Então, o que acontece? Eu tenho aqui que completar duas gaps, certo? Duas gaps com palavras que estão sendo mostradas aí na atividade. Eu preciso só ter certeza que realmente... Não parou não. Agora eu abri novamente. Perdão. Então, veja bem, eu tenho aqui dois espaços onde eu tenho que completar com essas opções. Eu tenho a opção A, B, C, D e E. Pessoal, tem um grande texto aqui. Como eu sempre digo, você não precisa ler todo o texto para fazer uma atividade, porque muitas vezes, né, a resposta está na pergunta, no título, perdão. Muitas vezes está no título, muitas vezes eu tenho que procurar apenas uma data, né, no meio desse texto todo. Eu não preciso ler ele, não preciso perder todo esse tempo lendo, uma vez que eu posso achar rápido numa pequena busca, num scanning,
né, escaneando aí o texto. Então eu sempre recomendo que leia primeiro a questão e depois vá para o texto. Veja bem então, property prices in China. Veja bem, property prices in China. De acordo com o texto, a alternativa que completa os espaços em brancos corretamente é, veja bem, eu tenho aqui a opção A, during 2010, ou seja, durante 2010, rose almost 8%, ou seja, rose é o passado de rise, e rise é aumentar, né, crescer. Então, assim, durante 2010 cresceu quase 10%. During 2010, property prices rose almost 8% in China. Beleza, então está falando aí sobre preços, né, que durante 2010, beleza. Vamos para a letra B. In 2011, have been decreasing. Eu tenho aqui então, veja bem, eu tenho o rose, que é o oposto de decreasing, ou seja, rose é aumentar e decreasing é diminuir. Eu tenho opostos aí, então é uma ou outra. Aqui eu tenho então, in 2011, are expected to go down, ou seja, em 2011 a expectativa é que desça. Então eu tenho a letra A que sobe, a B e a C que desce. Since the beginning of 2011, desde o começo de 2011, have decreased, ou seja, desde 2011 tem descido. Letra A fala que aumenta, B, C e D fala que diminui. Em 2012, will rise over 7%. Em 2012 vai aumentar 7%. Analisando aqui as sentenças, a letra A e a E está dizendo que aumenta, a B, a C e a D fala que diminui. Então eu vou ter que procurar isso no texto, né? Vamos começar a ler pelo começo aqui. China keeping property price. Beleza, tá aqui, ó. Olha só, property price. O que eu quero vai estar aqui, basicamente. A estatística empresarial reportou, olha só, 7,7%. 7,7% em prices over the past year. Olha só, the past year. Veja bem, estou falando de 2011, ok? Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui de uma outra cor. 2011, aqui está falando 2011. E aqui eu estou falando do que? Do ano passado, 2010, ok? Veja bem que eu tenho aqui over, preposição over, que é acima, né? Por exemplo, se você... eu ouvia muito isso, né? Overweight, minha mala estava com overweight, ou seja, estava com sobrepeso, acima do peso permitido, né? Então, o overloaded, sobrecarregado, acima da carga que eu poderia. Então, o over, preposição over, quer dizer em cima, acima, né? Então, eu tenho aqui a minha resposta já, olha só. 7,7% over past year, olha só. O 7, ou seja, acima de 7,7%. E a minha letra A aqui, eu tenho que durante 2010, veja bem, é past year de 2011 a 2010. Em 2010, rose almost 8%, ou seja, a minha resposta correta aqui é a letra A, tá? É a letra A. Vamos adiante. Aqui. Na página 46, vocês têm aí um pequeno texto falando sobre Frejá. Frejá hoje é o principal aí da banda do Barão Vermelho, né? Para quem não sabe, o Cazuza pertencia à banda Barão Vermelho, né? Então eu tenho esse pequeno texto, mas, como eu sempre digo, né? Vamos primeiro para a questão e depois a gente volta para o texto para não perder esse tempo todo, como na questão anterior, né? Essa resposta estava lá no começo, né? Vamos lá então. Vamos entender o que está falando aqui. Está mandando, veja bem, mudar a sentença da música do Cazuza. Veja bem, mude a seguinte sentença para o presente simples. Cazuza sang para o dia nascer feliz. Ou seja, pessoal, eu tenho que ter um conhecimento aí, né, de presente, de passado, o verbo irregular. O verbo regular eu tenho que ter essa noção, tá?
Então, o que acontece? Aqui eu tenho a palavra sang, que é o passado de sing, né? Sing, sang, sung. Cantar, cantei, cantado. Cazuza sings para o dia nascer feliz. Essa aqui eu tenho Cazuza will sing, ou seja, Cazuza will, isso aqui é futuro. Will já não é essa aqui, tá? Depois eu tenho Cazuza has sung, veja bem. Isso aqui é present perfect, não é presente. Cazuza is singing, isso é presente contínuos. Cazuza will sing, Cazuza cantará. Ok, a minha resposta correta é essa aqui. Cazuza sings para o dia nascer feliz. Não esqueça que esse sing, que é cantar, recebeu um S, porque eu estou usando o verbo no presente, né, e na terceira pessoa, ou seja, he, she e it, ele vai para o plural, ok? Seguindo adiante, então, eu tenho mais uma que diz assim, que elemento linguístico do texto em inglês indica que Frejá saiu da banda Barão Vermelho. Veja bem, pessoal, o que está dizendo no texto que diz que o Cazuza saiu da banda? Olha só, a letra A, hit the stage, returns to the festival, it was January 15th, solo performance, Cazuza sang. Felizmente, a palavra solo é um cognato, ou seja, parecidíssima com o português. Eu já sei que a resposta correta é essa aqui, certo? Então, assim, olha só, está aqui, ó, Frejá returns to the festival this year for a solo performance, né? Uma performance solo, né? Ó, veja bem, eu não precisei ler o texto para fazer a primeira nem a segunda. Por isso que eu sempre recomendo, não leia o texto antes, vá primeiro para a questão, entender o que está pedindo para depois voltar para o texto, porque em algumas vezes, como essas duas situações aqui, eu não precisei ler o texto, né? Então aqui tivemos sorte, por quê? Porque solo é um cognato, performance também. Então é fácil para nós compreendermos, ok? Seguindo adiante, agora vamos falar o assunto dessa semana, que vamos falar sobre present, past and future continuous. Só preciso tomar uma água aqui. Ok. Pessoal, presente, passado e futuro contínuos. Vamos falar hoje sobre o ING. Muitas pessoas, quando vem o verbo com ING, já saltam, né? Ah, essa está em presente contínuos, né? Não, nem sempre quando tem ING é presente contínuos. Nem sempre quando tiver ING vai ser contínuos, ok? Eu tenho aqui, então, 4 verbos, né? Reading, playing, closing, opening. Tem 4 verbos aí com o ING acrescentado, né? Veja bem, verbo ler, read, reading, play, playing, close, closing, open, opening. Observe que o verbo fechar, close, acaba com e aqui eu tiro o para acrescentar ing. Então, assim, dentro do presente, passado, futuro contínuos, quando eu acrescento ing num verbo, realmente estou fazendo o que a gente faz no português, que é o ando, endo e ondo, né? Falando, pensando, chorando, rindo, lendo, jogando, fechando, abrindo, como eu tenho aqui nos meus exemplos na tela, né? Quando se trata de contínuo, mas como eu disse, nem sempre quando tem ing é contínuo, tá bom? Vamos seguir então, né? Eu posso ter um verbo no ing com outras funções, né? E aqui eu vou falar sobre adjetivo, né? Um verbo no ing, ele pode ser um adjetivo, né? De que forma? Veja bem, interesting, interessante, exciting, excitante, amusing, divertido, tiring, cansativo, surprising, surpreendente, annoying, irritante. Então, assim, esses aqui, eles não são contínuo, né? E eles também não são praticamente gerúndio. Não posso dizer que eles são gerúndios, né? E é importante saber que eu costumo dizer que o ing causa o ed, ou seja, algo tiring, né, me deixa tired, algo cansativo me deixa cansado, né? Algo annoying me deixa annoyed, né? Algo irritante me deixa irritado, né? Veja bem, surprising, que é surpreendente. Algo surprising, surpreendente, me deixa o quê? Surpreso. Então, algo surprising me deixa surprised, né? Então, é importante saber dessa situação aqui, usando ele como um adjetivo, ok? Seguindo adiante, eu tenho aqui ele como substantivo. Eu posso sim ter um verbo com ing
como substantivo. Veja de que forma, pessoal. Swim é nadar. Swimming, natação. Surf, surfar. Surfing é surf, ou seja, I like swimming, eu gosto de natação. I like surfing, eu gosto de surf. Né? I like shopping, mulheres, meninas. I like shopping, eu gosto de compras. Né? Learning, aprendizado. Cleaning, the cleaning of my house is not so well. A limpeza da minha casa não está muito boa. Né? Então, cleaning vem ser limpeza nessa situação. Né? E assim vai, my feelings, né? Os meus sentimentos. Né? Isso, então, um verbo com ing também pode ser um substantivo. E toda vez, pessoal, que um verbo for o sujeito de uma frase, ele vai para o ing. Ok? Toda vez que o verbo for sujeito de uma frase, ele vai para o ing. Como assim? Veja bem, sonhar é gratuito. Dreaming is free. Veja bem, eu vou usar esse verbo no ing. Explorar é aprender. Exploring is learning. Eu posso encarar esse aprender como aprendizado também, né? Exploring is learning. Explorar é aprendizado, é aprender. Aqui eu tenho is arguing productive, ou seja, discutir é produtivo. Studying English is great. Estudar inglês é ótimo. Então, toda vez que o verbo for um sujeito de uma frase, ele vai para o ing. E também tem alguns verbos, né, que necessitam que o próximo verbo também venha para o ing, mas eu vou separar isso para uma lição properly, né? Então, assim, por exemplo, o verbo stop, ele exige que o próximo venha no ing. Stop talking, stop learning, stop speaking. Em estudar, eu não digo to study, não, por quê? Porque tem uma preposição ali, preposição in. Na segunda, eu digo assim, I'm so sorry for shouting at you yesterday. Me desculpe por gritar com você ontem. Veja bem, eu tenho preposição for aqui, ó. For shouting, ok? Então, thanks for coming. Thanks for coming. Quando a gente vai agradecer a pessoa por ter vindo à sua festa ou à sua casa, eu digo thanks for coming. Por quê? Porque eu tenho uma preposição for. Depois da preposição, eu uso o verbo no ing. One of the advantages of working alone. Veja bem, alguma das vantagens de trabalhar sozinho, of working alone. Né? Então, eu tenho aqui algumas das vantagens de trabalhar sozinho, né? Eu tenho a preposição of, eu uso o verbo no ing. Ok? Beleza, vamos então entender como é que a gente coloca agora esse ing no verbo. Aqui eu tenho opções, exemplos, aliás, né? Read, reading, sleep, sleeping, walk, walking, cook, cooking, ou seja, acrescentei apenas ing, mas a regra 2, verbos terminados com a letra E, como eu mostrei lá no comecinho, né? Terminou com a letra E, eu tiro esse E fora e acrescento ing. Take, pegar, taking, make, fazer, making, organize, organizar, organizing, write, escrever, writing. Ou seja, acabou com a letra E, eu tiro o E e acrescento ing. Veja bem aqui, verbos que possuem uma sequência, o tal CVC, né? Mas aí ele tem que ser praticamente monossilábico, né, para eu fazer isso. Tá? Alguns maiores terminam com CVC, mas eu estou falando de verbos pequenininhos, tá? Monossilábicos praticamente, ou seja, eu abro a boca uma única vez para pronunciá-los. Tá? É o caso do get, run, set, ou seja, eu dobro a última consoante. O get acaba com T, eu tenho uma consoante, vogal e consoante, eu dobro esse T. Acontece também com run, running, set, setting, ok? Então, consoante, vogal, consoante, pequenininho, eu dobro a última consoante. Continuando então, eu tenho aqui a regra 4, né? Que são os verbos terminados com IE. Isso aqui é bem peculiar, ok? Veja bem, lie, que é o verbo mentir, lying. Die, que é o verbo morrer, dying. Eu faço essa troca, pessoal. Olha para isso agora aqui, ó, e memoriza isso, tá? Né? É muito usado, tá? É muito usado mesmo isso aqui, ó. Então, die vira dying. Olha ali como é que tá. Né? Isso aqui é muito usado e eu já vi muita gente se questionar. Né? Imagina se eu colocasse ing ali, como é que ficaria, né?
dying, não. Então, dying, ok? Eu tiro o I e o E fora e acrescento o Y no lugar e aí sim eu adiciono ING, ok? Continuando, eu tenho aqui então realmente o present continuous, né? O present continuous. Pessoal, o nome já diz, né? Continuous é algo que eu estou continuando a fazer. O que determina se é presente, passado, futuro contínuos, pessoal, não é ING. Né? Tem muitos alunos que quando eu escrevo no quadro lá uma palavra com ING, a pessoa já fala, é presente contínuos. Não. Não. O que vai determinar se um verbo é presente contínuos vai ser o verbo to be. Tá? É o verbo to be que vai dizer se é presente, se é passado ou se é futuro contínuos. Veja bem, I am walking, eu estou caminhando. She is playing, ela está jogando. We are studying, nós estamos estudando. They are going to London, eles estão indo para Londres. Ou seja, são coisas que eles estão fazendo neste momento, ok? Eu posso então colocar no negativo, né, com o not depois do verbo to be. Lembre-se que am not não tem abreviação, não que não falem, tá? Isso informalmente é usado como amt, ain't, se encontra muito em letra de música, né? É uma linguagem informal, mas vira uma linguagem assim, ó, bem formal mesmo, sabe? Não é bacana a gente estar falando desse jeito, ok? She is not, então o is not eu tenho como abreviar usando o isn't, e o are not eu posso abreviar usando aren't. Isso não é novidade para ninguém, né? Então, o presente contínuo negativo eu só coloco not depois do verbo to be e ele estará no negativo. Para fazer a interrogação, eu faço o que eu faço com o verbo to be, né? Que na verdade é o verbo to be. Eu vou inverter, né? O I am por am I. Am I walking? Eu estou caminhando. Is she playing? Ela está jogando. Are we studying? Nós estamos estudando. Yes, we are. Né? Então eu vou inverter, né, para fazer aí a forma interrogativa. Ok? Então eu tenho aqui os três exemplos para você entender a diferença entre os três, o afirmativo, negativo e interrogativo, aonde eu tenho aqui she is playing, she isn't playing, is she playing, ok? Afirmativo, negativo e interrogativo, ok? Alright? Next, please. Então, o que acontece? Eu tenho agora aí uma tabelinha, né, de presente e passado, ou seja, como eu falei, o ING, quando o verbo tem o ING, isso não está determinado que ele está no contínuos. Quem vai determinar se é presente, passado, futuro contínuos vai ser o verbo to be, né? E eu tenho aqui então, né, o passado de am vai ser o was. O passado de is também vai ser o was. Ó, no presente eu tenho três variações, am, is e are, e no passado eu tenho apenas duas, was and were. E o que seria are vai virar were, veja bem. Então, eu tenho ali am vira was, is vira was e o are vira were. Vamos entender melhor isso então. Os mesmos exemplos, né? I was walking. Eu estava caminhando. She was playing. Ela estava jogando. We were studying. Né? Nós estávamos estudando. They were going to London. Eles estavam indo para Londres. Então, pessoal, eu tenho aqui o passado contínuo, ou seja, o passado contínuo é uma ação passada que eu estava fazendo. Né? E a gente nunca usa o passado contínuo sozinho, né? Quando eu vou passar uma informação. Né? Eu sempre vou estar contando alguma outra coisa. Por exemplo, eu estava caminhando quando você ligou, eu estava cozinhando quando acabou o gás. Né? Então, assim, o passado contínuo eu vou usar para contar, na verdade, uma outra informação junta. Ou seja, algo aconteceu enquanto o outro estava acontecendo. Né? Então, é esse o uso, né, do passado contínuos. Continuando aqui, eu tenho então na forma negativa, né, que eu faço a mesma coisa que eu faço com o presente. Is not, eu vou usar o was not. Lembrando que eu posso também abreviar, né, usando wasn't ou weren't. Né? Wasn't or weren't. I wasn't walking, eu não estava caminhando. We weren't studying, nós não estávamos estudando. Ok?
Seguindo, então, eu tenho aqui o interrogativo, que eu faço o que eu faço com o presente, né, que eu apenas inverto. Was I walking? Was she playing? Where was we studying? Né? Mesma coisa. Então aqui eu tenho o exemplo, como eu botei no presente, eu tenho o passado. Né? She was playing, she wasn't playing, was she playing? Simples assim. Aqui eu tenho o futuro. Pessoal, para eu colocar um verbo no futuro, basta eu colocar o will na frente. Ou seja, I go, eu vou. I will go, eu irei. I play, eu jogo. I play, eu jogarei. Coloquei o will na frente do verbo, o verbo está no futuro. O próximo verbo está no futuro. Como o verbo to be, né, ele chama-se to be, ele vai virar is, are e am. Somente no presente, was and were no passado, no futuro ele continua na forma dele, que é be. Ou seja, I walk, né, eu caminho. I will walk, eu caminharei. Então aqui o que acontece? Eu estarei caminhando. I will be walking. Né? I will be walking. Eu estarei caminhando. She will be playing. We will be studying. They will be going to London. Veja que fácil isso, que tranquilo para fazer. Por quê? Porque no presente eu tenho as variações am, is e are. No passado eu tenho variação, eu tenho was e were. E no futuro é apenas will be para todas as pessoas, ok? E, então, a forma negativa eu coloco, então, will not be, não estarei caminhando, que eu posso também, né, abreviar por won't. Lembra que isso é bem americano, né, esse won't, né, essa abreviação. Né, eu coloco, então, o not depois do will, né, porque o will not, o negativo de will é will not, ou won't. I won't be walking, eu não estarei caminhando. I won't be studying, eu não estarei estudando, ok? Continuando, então, eu tenho aqui a forma interrogativa, né? Ou seja, também faço a inversão dela, de colocação. Will I be walking? Né? Eu estarei caminhando. Will she be playing? Né? Ela estará jogando. Will we be studying? Né? Nós estaremos estudando. Eu faço apenas essa inversão, ok? E eu tenho aqui o uso de when e while, pessoal. É muito interessante saber disso, tá? Por quê? Porque são duas palavras que se usa com o passado contínuos, né? Se usa muito com o passado contínuos e cada uma tem a sua colocação, né? Por quê? Porque quando eu vou usar o passado contínuos, eu vou contar que eu estava fazendo algo quando alguma coisa aconteceu ou alguma coisa aconteceu quando eu estava fazendo algo. Tudo vai depender do que eu queira sobrepor na minha informação, né? Se é o que aconteceu ou o que estava acontecendo durante isso, né? Então, o when e o while, né, eu tenho essa diferença e isso é bem importante aprender, tá? Bem importante saber. Eu tenho aqui então assim, ó, veja bem, while I was washing the dishes, my wife came home. Olha só. While I was washing the dishes, my wife came home. A tradução de when é quando e a tradução de while é enquanto. Então eu vou usar quando. Quando eu falo um verbo no passado, eu uso quando. Ou seja, eu estava tomando banho quando você me ligou. É aí que eu vou usar o when, né? O when eu uso quando eu falo um verbo no passado. Agora, você me ligou enquanto eu estava tomando banho. Aí eu vou usar o while. Então eu vou usar o while quando eu quero falar de um verbo no passado contínuo. Veja bem o exemplo que eu tenho. While I was washing the dishes, my wife came home. Ou seja, enquanto eu estava lavando a louça, a minha mulher chegou em casa. E eu tenho então aqui. When it started to rain, we went inside. Ou seja, quando começou a chover, nós viemos para dentro de casa. Isso é bem interessante, pessoal, porque nós usamos when para passado simples e o while para past continuous, para passado contínuo. Vamos seguir aqui. Vamos lá, aqui. My wife gave
birth to our daughter last night. Our little baby girl was napping when I phoned my family. Ou seja, quando eu liguei para a minha família, né? Eu usei o when por causa disso. Mas aqui, ó, I was starting at her little face while I was holding her. Então, o que acontece aqui? Eu usei um verbo no passado, para isso eu uso when, certo? E quando eu falo de past continuous, passado continuous, né, eu uso o while, ok? Pessoal, lembrando que a gente é conhecido como presente, passado e futuro contínuos, só que isso tem mudado de um tempo para cá, eu encontrei isso em alguns websites, né? Quando eu era criança era presente, passado e futuro contínuos, deu. Hoje chama-se de presente continuous ou present progressive, tá? Presente progressivo. Então, se você ouvir, ler, né, falando de progressivo, present progressive, past progressive, né, é presente e passado contínuos. Eles também também é chamado de presente progressivo, tá? Present progressive. Eu liguei para um amigo meu irlandês há uma semana atrás, fazer algumas perguntas sobre present perfect, fazer algumas perguntas e eu falei sobre o present progressive para ele. Ele falou, não sei o que é isso aí, eles não estudam gramática como a gente estuda. Então, se você ler continuous ou progressive, é a mesma coisa, ok? Tenho aqui alguns exercícios, temos 3 minutos apenas, nós faremos o que der. Se não der tempo, a gente volta na semana que vem, continuando essa atividade. Até é bom porque a gente consegue relembrar, recapitular, ok? Tem um pequeno texto aqui no livro de vocês, na página 50, ok? E como eu sempre digo, né, a gente tem que ir para a questão antes de ir para o texto, porque eu posso fazer uma busca, né, um scanning no texto, procurar a minha informação. Vamos lá. The young couple and daughter interviewed by BBC are from, ou seja, o jovem casal e a filha entrevistada pela BBC, eles são de onde? Da Síria, Germany, Alemanha, Turkey, Turquia, Iraque ou Brasil? Perdão. Então, eu tenho que procurar agora uma nacionalidade, né? Então, assim, eu não preciso ler o texto inteiro, eu vou procurar uma nacionalidade. Então, eu vou começar aqui por cima, ver se no meu título não fala sobre nacionalidade. Não diz. Vamos lá. Workman steel, pap, some hamburger, newest homes with room all around, all converted shipping container, functional box to a family invites us inside. Youssef is energetic young man introduce his wife. A shy pregnant woman bring tal. Não falou ainda. I didn't like Iraq. Ok. Falou em Iraque, né? Ele disse o quê? Que não gostava do Iraque. Quer dizer o quê? Que ele veio do Iraque. Ele não está no Iraque, mas ele veio do Iraque, né? Então, continuando a ler, né, eu vou ter mais informações que realmente eles são iraquianos, né? Veja bem, aqui está falando sobre, olha só, o woman, aqui ó, tô aqui ó, woman in the bright pink headscarf. Scarf é um lenço. Headscarf está em volta da cabeça. Elas são iraquianas. Eles são iraquianos. Então, a resposta correta aqui é a letra D, que são iraquianos. Seguindo adiante, eu tenho aqui o quê? The German government has promised to reduce the average waiting time for an asylum application to be processed. Ou seja, o governo alemão tem prometido reduzir o tempo médio, né, para o asilo, aplicação de asilo, processamento da aplicação para o asilo. Ou seja, aqui eu tenho falando em 9 months, 5 months, a year, 3 months and a month. Ou seja, um mês. Mas o nosso tempo esgotou. A gente vai voltar na semana que vem falando um pouquinho também sobre essas atividades, um pouquinho aí do que a gente viu hoje, né, com um novo conteúdo. Pessoal, um beijo no coração. Have a nice weekend.
I see you next week. Bye bye.